Vocês vão trabalhar com as raízes quadradas, então tudo que vocês já viram sobre raiz quadrada até aqui é importante que vocês tentem relembrar. Então eu começo com uma pergunta bem simples, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado? Tem como resposta 4 sobre 25. E só lembrando para vocês, assim como eu falei também na aula de quinta-feira da semana passada, quando você trabalha a parte de potências e depois você vai trabalhar a parte de raízes quadradas, você vai trabalhar com operações inversas. Porque potenciação e radiciação, certo? São operações inversas. Assim como multiplicação e divisão são operações inversas. Certo? Para responder a essa pergunta aí, você vai ter que lembrar de uma fração, claro. Você tem um número em cima e um número embaixo, numerador e denominador. Então você está trabalhando com a fração, né? Mas fica fácil você saber que um número elevado ao quadrado dá 4 e o outro elevado ao quadrado dá 25, não é difícil de responder esse problema. Então eu posso escrever tranquilamente assim, ó, a resposta A, né? A resposta a essa pergunta dois quintos é a resposta. Certo? Agora o porquê. Aí eu posso escrever assim, pois na linha de baixo eu boto com um detalhe bem legal. Posso colocar assim, 2 quintos elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 quintos vezes 2 quintos. Eu falei para vocês que são operações inversas, né? Então, repeti duas vezes porque o expoente é 2. Numerador multiplica numerador, 2 vezes 2. Denominador multiplica denominador, 5 vezes 5. A resposta para isso, 4 sobre 25. Que é exatamente o que eu queria mostrar, né? Para que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Bom, para poder dizer a seguinte frase, ó. Dizemos então, vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem bem, porque esse aqui a gente vai abordar com bastante frequência. Dizemos então que dois pontos aqui, daqui também é 2 pontos. Vamos lá, vamos começar as explicações. Alguém está batendo na porta. Eu vou destacar. Boa tarde, boa tarde. Eu vou destacar com uma bolinha, certo? Então posso escrever o número dois quintos representa a raiz quadrada
Pronto, agora já estou falando de raiz quadrada, né? Ô, rapaz, eu vou fazer de outra cor, né? Fica mais legal. Vou colocar amarelo aqui. Representa a raiz quadrada do número 4 sobre 25. Bom, vocês vão observar que como trabalhar com essas raízes quadradas das frações, ela não é diferente das raízes quadradas que vocês viram no início do ano. A diferença é que agora você tem um número em cima e um número embaixo. Então você vai ter que tirar a raiz quadrada do número de cima e do número de baixo também. Certo? Aí para fazer isso, vocês vão ter que tomar cuidado e observar sempre as indicações. Então isso aqui é um I, então eu coloco indicamos. Indicamos assim. Raiz quadrada de 4 sobre 25, tá vendo? A raiz ela pega os dois números. Tanto o número que está em cima quanto o número que está embaixo, ó, tá vendo? Ela tem que ser essa raiz quadrada grandona. Aí você coloca o sinal na altura do sinal de igualdade, de divisão aqui. E na frente põe a resposta. A resposta para essa equação, para essa raiz é o seguinte, ó. Raiz quadrada do 4, 2. Raiz quadrada do 25, 5. Pronto, tá vendo? É do mesmo jeito que vocês viram no início do ano. Só que a resposta fica em forma de fração. Poderia escrever de outra forma? Claro. Claro que eu poderia. Aí vocês perguntariam, mas como? Ora, eu posso escrever isso aqui assim também, ó. Eu posso dizer que essa raiz quadrada ela também pode ser escrita da seguinte forma. Eu poderia escrever separadamente sem problema nenhum. Ficando assim, ó. Uma raiz em cima, outra raiz embaixo. A resposta daria a mesma, porque aqui é 4, aqui é 25. Então, se eu separei, aqui em cima ficou o 4, ó, e aqui embaixo o 25. Que é as raízes que vocês já estudaram no início do ano com o professor Coquinho. Novamente, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 25 é 5. Aí você que escolhe se você quer fazer. Eu sugiro que faça dessa forma, né? Você sabe que a raiz está pegando os dois valores, então você vai ter que tirar a raiz dos dois números. Ou você faz direto dessa forma, ou então você vem para essa forma aqui e transforma em duas. O número de cima fica com a raiz, então fica a raiz do número de cima. E o número de baixo também com a raiz, então fica a raiz do número de baixo. E a solução, claro, é a mesma, né? Não poderia ser diferente. Então isso é calcular a raiz quadrada. A gente trabalha com as raízes quadradas da sua forma mais simples possível, né? Eu vou colocar aqui, eu chamei aqui de bola, né, para destacar. Eu vou colocar um asterisco aqui para destacar. E aqui, como vai ser um segundo exemplo, eu vou botar 2 asterisco para indicar o exemplo 2. No exemplo 2 eu vou colocar a seguinte raiz quadrada.
vamos encontrar a raiz quadrada desse valor aqui, ó. Raiz quadrada de 81 sobre 36. Aí, lógico, vocês têm que lembrar, né? Qual é a raiz quadrada de 81 e qual é a raiz quadrada de 36. Aí, para fazer isso, vocês esqueceram. Eu acho que eu coloquei até uma tabela no grupo, se eu não estou enganado. Não foi sobre as raízes quadradas? Todas aquelas abaixo de 225, eu acho que foi 225 que eu coloquei aí. Que tem a raiz quadrada de 4, de 9, 16, 25 e assim por diante até 200 e pouco. E isso é fácil também de vocês encontrar a tabela de raiz quadrada na internet, né? Só basta digitar raiz quadrada, que aparece um monte de tabela. E quando você observar, você vai olhar que a raiz quadrada do 81 é o 9 e a raiz quadrada do 36 é o 6. Daí tem uma particularidade, ó. O 9 e o 6 são múltiplos do 3, então dá para simplificar. Dá para você simplificar. Como é que você simplifica? Alguém lembra como é que simplifica? Você encontra o divisor comum, né? Você encontra o divisor comum dos dois, e nesse caso é o 3. Então, fazer essa simplificação, você vai dividir o de cima por 3 e vai dividir o de baixo por 3. Certo? Como é que fica essa divisão? Isso aqui vai ficar igual, né? Agora você vai escrever a forma simplificada, que é só fazer a divisão, né? 9 dividido para 3 é 3. E 6 dividido para 3 é 2. Pronto, está aqui a sua resposta e a sua simplificação. Aí você pode se perguntar, professor, mas todas as vezes eu vou ter que fazer isso? A resposta é sim, certo? A resposta é sim. Todas as vezes que você tem uma fração que ela pode ser simplificada, você simplifica para encontrar a forma irredutível, ou seja, a forma que você tem só dois números primos. O número 3 é um número primo, só que o indivíduo 3 é ele mesmo e o 1. O número 2 também é um número primo, só que quem divide ele é o próprio 2 e o número 1. Tá, professor, beleza, mas e se eu quisesse escrever ela na forma de duas raízes ao invés de só uma? Ora, você faria do mesmo jeito. Você poderia escrever ela como sendo nada mais, nada menos do que isso aqui, né? Essa é a nossa... Opa, me atrapalhei aqui, não foi? Aqui é 81. Aqui é 36. Você fecha aqui. Aguardem só um momentinho, viu? Alô? Alô? Oi. Você está falando com o proprietário do celular, mas só que agora eu estou no trabalho. Ligue para mim em outro momento, por favor. Pronto, voltando. Aí o que é que eu faço? Na linha da frente, continuando na frente, eu posso escrever raiz quadrada do 4. Opa, do 4 não, do 81. E no denominador você escreve a raiz quadrada do 36. Deixa só. Ela saiu. Foi. Pronto, voltando, aí você escreve a resposta normalmente, né? Que pode ser na forma simplificada, você vai ter que ficar atento às alternativas, né? Ela pode estar na forma simplificada ou não. Aí você tem que tomar cuidado na hora que você fizer as suas resoluções na comparação, né?
Certo, então o que é que a gente fez até agora? A gente aprendeu como se calcula as raízes quadradas de frações. Beleza? Jogo fácil, jogo simples, né? Mas e se e se aparecer mais de uma operação com raiz quadrada? Aí você vai ter que tomar cuidado, né? Você vai ter que tomar cuidado porque dependendo das operações que aparecer, você vai ter que fazer direitinho, né? Usando as regras e as técnicas que nós já estudamos. Eu vou colocar um aqui, um exemplo do que eu quero falar. Determine ficou torto. Determine o valor da expressão. Observa que já muda, né? Aí são duas raízes. A primeira raiz e eu vou fazer a divisão com o resultado que eu vou encontrar da segunda raiz. Olha só que as coisas já ficam mais interessantes, né? Um sobre 16, 1 sobre 4. Observa que a gente sempre trabalha com números pequenos, é por isso que eu não quero que vocês se importem, né, com raízes acima de 100. É sempre números pequenos. Então, para a solução desse problema, o que é que a gente faz? A gente vai obedecer às regras, né? A raiz quadrada de 1 sobre 16, a gente calcula. E depois calcula a raiz quadrada de 1 sobre 4. Então, vamos começar aqui com a raiz quadrada de 1 sobre 16. Raiz quadrada do de cima, raiz quadrada de 1. É o próprio 1. Raiz quadrada do 16. É o 4. Agora, você encontra a outra raiz. Raiz quadrada do 1 sobre o 4. Raiz quadrada do 1 é o próprio 1, que é o de cima. E raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada do 4 é o 2. Pronto, você encontrou as duas raízes, certo? E agora, o que é que você faz? Depois que você encontra as duas raízes, você vai fazer a operação que tem entre elas, né? Ou seja, você reescreve para ficar bem organizado, né? Você reescreve aqui na frente, pode ser na frente ou pode ser abaixo, não tem problema nenhum. Para ficar organizadozinho, né? Pronto, tá aí. 1 sobre 16 dividido por 1 sobre 4. Isso é igual. Aí nós encontramos a primeira, encontramos 1 sobre 4. Dividido pelo valor que encontramos da segunda. O valor que encontramos da segunda, 1 sobre 2. Isto é igual. Certo? E agora? Agora você tem uma divisão entre duas frações. Então é só usar a regra, né? Repete a primeira do jeito que ela está. 1/4. E multiplica, né? Multiplica pelo inverso dessa daqui. Então 2 e 1. Bom, logo de cara, estamos vendo que esse termo vai embora com esse. Você fica em cima com 2. Eu vou deixar amarelo.
você fica em cima com o 2 e embaixo com o 4. Tá bem explícito que dá para simplificar por 2, né? Então você vai simplificar por 2. Divide o de cima por 2 e divide o de baixo por 2. Isso vai te dar o quê? 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2 e está resolvido o problema. Mas observa que a gente calculou, ó, primeiramente, o valor da raiz, da primeira raiz, depois o valor da segunda raiz, certo? E eu coloquei esse resultado aqui na frente do sinal de igualdade. Eu poderia ter colocado aqui embaixo também, se eu quisesse, ok? Mas eu quis colocar aqui. Aí você tem a divisão entre duas frações, você repete a primeira, certo? Repete a primeira do jeito que ela tá e multiplica pelo inverso da segunda. Você inverte a segunda. Beleza? Inverter é trocar de lugar, né? Eu espero que vocês lembrem disso. Aí tem um cancelamento do 1, sobra o 2 em cima e o 4 embaixo. Tem uma simplificação por 2, já que os dois são números pares. Se os dois são pares, você simplifica por 2, divide de cima e de baixo por 2, a resposta é 1/2, certo? Então é uma questão sim, simples, né? Não é uma questão complicada, é uma questão simples também. Beleza? Eu vou fazer mais uma. Deixa eu ver um aqui interessante. Deixa eu pegar o livro aqui. Sim, só lembrando, outra coisa, o livro de vocês, ele não aborda essa parte de raiz quadrada, por isso que eu estou fazendo a parte, certo? Ele não aborda essa parte das raízes. Vamos lá, vou colocar aqui, qual é o valor? Deixa eu marcar aqui novamente, mostrar que é um novo exemplo, né? Qual é o valor da expressão? Aí novamente duas raízes. Só que dessa vez eu vou colocar o sinal de mais, certo? Então agora a gente vai ter que tomar um cuidado aí. Na hora de resolver, né? 9/25 e 1/4. E agora, como é que a gente faz? Bom, você procede da mesma forma que fez esse exemplo aqui, né? Tira a raiz de um, tira a raiz do outro. Tira a raiz de um, tira a raiz do outro e faz a soma. Então vamos lá, vamos tirar a raiz do primeiro. O primeiro é 9/25. Raiz quadrada do 9, 3. Raiz quadrada do 25 já fizemos. 5. Agora vamos tirar a raiz quadrada do próximo. A raiz quadrada do 1, que é o de cima, é o próprio 1. Raiz quadrada do 4 já fizemos, é 2, né? Tá aqui, né?
Certo, encontrei as duas, né? E agora? Agora você vai fazer a soma deles dois. Certo? Então, novamente, a gente reescreve... Opa! A gente reescreve aqui. Então, vamos lá. Eu vou reescrever. Mais... Pronto, aqui era 9, 25. Aqui 1 e 4. O nosso resultado está aqui, né? Você vai trabalhar com os resultados. Então, 3 e 5 mais 1 e 2. 1 sobre 2. Olha, analise primeiro antes de somar. Observe que os denominadores são diferentes, certo? Mas existe uma característica que eu trabalhei com vocês bastante com os exemplos. O número 5 é um número primo, o número 2 é o número primo. Então, quando isso acontece, eles são primos entre si. O denominador comum vai ser o produto deles dois, ou seja, a multiplicação do 2 vezes o 5. E 2 vezes 5 é 10, né? Então, 10. 10 é o denominador comum. Aí, o que é que você faz com 10? Divide pelo primeiro denominador. 10 dividido para 5, que é 2. E o resultado multiplica pelo numerador. Novamente, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, 10 dividido para 5, 2. 2 vezes o de cima, 6. O sinal aqui é de mais. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 1, 5. Pronto, agora é só somar. 6 mais 5. 6 mais 5, 11. Denominador, 10. Você só repete. Tá aí. Resolvido o problema utilizando o que a gente viu, né? Que eu falei para vocês, seria muito importante que vocês não esquecessem, porque essa parte de soma e de frações com denominadores iguais, você só repete o denominador e soma os numeradores. Agora, quando o denominador é diferente, aí você tem que tomar cuidado. Nesse caso, foi bem simples porque eles são primos entre si. Não existe um número que divide o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Quando isso acontece, o denominador comum deles dois é só a multiplicação de um pelo outro. 5 vezes 2, 10. Ok? Daí, você faz a divisão pelo primeiro denominador. 10 dividido para 5. 2. O resultado multiplica por 3. 2 vezes 3, 6. A resposta põe aqui, ó. Mais, porque esse sinal é mais, então você coloca mais. Agora, pelo segundo denominador, 10 dividido por 2. 5. 5 vezes 1, 5. Você põe a resposta aqui. Agora soma 6 mais 5, 11. Denominador, você só repete. Está resolvido o problema. Observa que a gente começou apenas extraindo a raiz quadrada, não é verdade? A gente só extraiu a raiz quadrada. Depois eu coloquei um exemplo onde, além de extrair a raiz quadrada, você teve que fazer uma divisão com os resultados que a gente obteve. E agora, nesse terceiro exemplo, ao invés de uma divisão, eu coloquei uma soma entre as raízes. Aí, claro, quando você entra nessas outras operações, você tem que obedecer às regras que são utilizadas para resolver essas operações. A soma aqui foi de denominadores diferentes. Então você tem que escrever as duas frações, ou 3, se tivesse mais, né? Sobre o mesmo denominador. Para depois executar a operação, né? Nesse caso foi simples, foi de boa, né? Bom, então dá para fazer ainda aqui mais um exemplo. Eu vou salvar aqui para mandar para vocês. Então,
essas notas de aula. Então deixa eu só procurar aqui um lugarzinho para salvar. Pronto, notas de aula. E raiz, né? Pronto, salvo. Agora eu limpo o quadro e a gente continua. Deixa eu ver aqui se tem outra questão legal. Na aula de quinta-feira eu encerro esses assuntos, porque a gente vai trabalhar a parte de expressões numéricas com números racionais. Pronto, aqui tem um problema que é muito legal. Eu vou colocar ele aqui para vocês. Um número racional Aí esse número racional eu vou chamar ele de Q. Pronto, certo? Observa que eu não dei o valor do Q, né? Eu disse, ó, é um número racional, significa que é uma fração. Mas ele continua, ele diz assim, ó, Opa. Tal que aí ele vai obedecer a uma regrinha. Ele diz o seguinte, ó, esse número Q, você vai calcular ele fazendo o seguinte. O Q elevado ao quadrado, ele passa a ser igual ao número 9 sobre 16. Certo? Observa bem. Ele não te deu o valor de Q. Ele só te deu essa regra aqui. É uma regra que data depois dessa, por essa regra aqui tem como a gente saber o valor de Q. Mas vamos ver o que é que vai ter que ser feito. Aí ele pergunta, qual é o valor de Q? Qual é eu já estou trazendo ele de verde, então deixa ele ver. Pronto, e agora? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Esse é um tipo de questão que vocês vão encontrar com muita frequência quando vocês começarem a estudar as partes de problema, porque isso aí é um problema, ele quer que você determine um valor desconhecido. Ele te diz, ó, um número racional que, mas ele não te diz qual é. Ele só te dá algumas pistas para você fazer o uso de alguma das operações matemáticas, né, que você estudou, para determinar qual valor é esse Q. Aí o que ele te diz é o quê? Que Q ao quadrado, o Q ao quadrado é igual a 9 sobre 16. Então vamos lá, a solução aqui eu vou colocar dessa. Como é um problema, todo problema necessita de uma solução, né? Então você reescreve do jeito que está ali, ó, Q ao quadrado igual a 9 sobre 16. Você
coloca esse símbolo aqui, ó, que é o sinal de implica, que significa que você vai continuar na frente. Aí o que você vai fazer para tirar, para encontrar a resposta? Você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Da seguinte forma, preste atenção, preste atenção. Você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação, certo? Olhe bem como eu estou fazendo. Então vai ficar simples, né? Vai ficar assim, raiz quadrada do Q ao quadrado e a raiz quadrada de 9 sobre 16. Pronto, olha só o que eu fiz, hein? Eu tirei a raiz quadrada de um lado e tirei a raiz quadrada do outro lado também, ó, tá vendo? Por que eu fiz isso? Bom, não é à toa que você chama de raiz quadrada. Você chama de raiz quadrada porque o índice aqui é 2, ó. Certo? O índice aqui é 2. Aqui. Então, 2 aqui, 2 aqui. É por isso que ela recebe o nome de raiz quadrada. Tudo bem? Aí você pode se perguntar, certo, professor, mas para que isso? Bom, eu especifiquei esse 2, eu deixei lá a amostra aqui agora, porque aqui dentro da raiz também tem um 2, ó, tá vendo? Tem um 2 fora, que é o índice da raiz, e tem um 2 dentro, que é o expoente do Q. Então, o Q aqui é uma letra. Você não sabe qual é o valor dela. Aqui é diferente, aqui você tem uns números, aí você sabe qual é a raiz quadrada. Você vai cancelar esse 2 de dentro com esse 2 de fora, com a raiz com tudo. Certo? Quando você faz isso, esse Q sai. Então aqui na frente, você coloca o implica, o Q sai da raiz, então ele fica fora e sem o expoente. Q igual. Aí essa raiz quadrada você sabe calcular, raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. Isso nada mais é do que 3 em cima e 4 embaixo. Pronto, está respondido o problema. Aí você vai aqui, ó, e coloca a resposta. Resposta Q igual a 3 quartos. Pronto, está resolvido. Observa que não é um probleminha difícil, é um probleminha interessante. Por quê? Porque vai aparecer esse cancelamento aqui, ó. Por isso que ele é interessante. Certo? Vai aparecer esse cancelamento. Aí esse cancelamento é interessante que vocês memorizem, né? Porque todas as vezes, não importa qual seja o valor, certo? Se você tiver uma raiz e dentro dessa raiz você tiver um expoente 2 ou um expoente múltiplo de 2, você pode fazer o cancelamento do termo que está dentro com o termo que está fora. Aí sobra só o quem? Sobra só o 2. Ou sobra só a letra, né? Ou qualquer outro valor que esteja aqui. É simples de se entender, né? Porque você tem a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Isso vai dar o próprio valor, não importando ele qual seja. Certo? Por isso que eu disse que esse é um probleminha interessante. E como ele é um problema, certo? Ele fez uma pergunta aqui a você, ó. Aí você coloca a solução, faz a solução e no final dá a resposta, né? Você tem que fazer isso aí de forma organizada, né? Já que é um problema. Muito legal, né? Bom, tudo demais era cálculo normal de raízes quadradas mesmo. Eu vou só fazer mais umas duas aqui, porque quanto mais melhor, né? A aula está quase se encerrando, então eu vou fazer só aqui mais umas duas. Mas eu vou fazer sem ser problema, só cálculo direto mesmo da raiz.
Eu vou colocar duas raízes aqui que podem aparecer para vocês também em aulas futuras. Eu vou colocar a raiz quadrada de 121 sobre 100. E vou colocar a raiz quadrada de 144 sobre 49. Certo? É importante que vocês saibam resolver, ou pelo menos tenham, né, essas raízes salvam nos exemplos. Então, beleza, vamos lá. Caso vocês não lembrem, a raiz quadrada de cima, 144, é 12. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 49, 7. Ok? E aqui embaixo, raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada do 100 é o 10. Olha lá. Bem simples, né? Mas é bom que você tenha do 121, do 144. Eu sugiro que vocês, depois, com o tempo, deem uma pesquisada na internet e baixem a tabela, entendeu? Deixa a tabela salva, porque caso apareça, que vai aparecer com certeza na atividade que eu vou passar para vocês quinta-feira, você já tem esses resultados, né? Eu coloquei hoje um monte, né? A gente fez um monte de raízes quadradas, mas é interessante que vocês tenham essa tabela. Eu tenho certeza que aparece. Você vai lá no Google, quer ver? Vamos lá, a gente entra aqui no Google e digita raízes quadradas. Quer ver? Raiz quadrada. Ó, já apareceu um monte de número, tá vendo? Mas eu quero a tabela. Aí você vai para onde? Você vai em imagem aqui, ó, tá vendo? Imagens, ó. Aí ele vai te dar vários exemplos, mas vai ter a tabela. Com certeza tem uma tabela. Ó, essa daqui é enorme, tá vendo? Ó, ela começa do zero, certo? Ela começa do zero e vai até 154. Ó. E aí? Aí observa que é assim, ó. A segunda coluna é a resposta da primeira, certo? Não, a resposta é a primeira. Por exemplo, aqui você tem um 100, né, ó? Que foi o que eu fiz. Você tem um 100. Raiz quadrada do 100, o 10. Tá aqui. 121, 11. 144, 12. 169, 13, tá vendo? Tá bem explícito aqui, né? E essa daqui é excelente. Essa aqui é muito grande. Basta só você entender. O número maior, o número menor, que tá na frente dele, é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 225, 15, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 625, tá aqui, 25. Tá vendo? Muito legal, né, essa tabela? Tem todos os valores, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar. Deixa eu colocar lá na parte de vocês e vou compartilhar com vocês também. Vou colocar em notas de aula. Pronto, então deixei salvo, compartilho com vocês. Eu vou fazer isso agora, mas primeiro... por aqui tá bom. Eu quero parar por aqui mesmo. Tá na aula de quinta eu finalizar todo o conteúdo.